E algumas filosofias também da Grécia, né, tinham como visão dois tipos de amor também, que até a gente consegue convergir com o que está sendo passado aqui hoje, que seria o amor ágape e o amor eros. O amor ágape seria o amor mais puro, mais ligado à essência mesmo, mais ao desapego, à fraternidade, à amizade, aquele amor que busca servir, que busca de alguma forma beneficiar o próximo, né? Já o amor eros, ele estaria ligado mais à questão animalizada mesmo, o amor sexual. Claro que esse amor, ele pode evoluir para desse amor evoluir para esse, isso é totalmente possível. Mas eles trazem essas duas visões, né? O amor ágape, ele seria algo mais próximo daquele amor que o Divino Mestre Jesus nos ensinou, né? Então essas são as religiões, a visão das religiões referente ao amor. Todas essas virtudes que atribuem ao amor são ações que podem ser feitas sem um mínimo de amor. São apenas ramificações do amor. Mas é impossível ser amor e não ter essas ações, como caridade, gentileza, compaixão, cuidado, autorrenúncia, altruísmo, humildade, respeito à vida e tratar o próximo como gostaria de ser tratado. O que eu quis dizer nesse texto aqui é que uma pessoa ela pode fazer o bem que for, mas se ela não estiver sentindo algo que esteja condizente com aquelas ações, de nada adianta, porque quando a pessoa morre, o que de fato vai dizer se ela vai para um lugar bom ou ruim é o que ela está sentindo naquele momento. Então, se você não tiver a paz necessária, se você não estiver sentindo amor, muito dificilmente você vai para um lugar bom. E aí, como exemplos, como eu trouxe exemplos do que não é o amor, eu quero trazer também um exemplo do que é o amor. Então, numa conversa com o nosso mestre Alci, eu perguntei para ele qual que foi, na sua percepção, o maior exemplo do amor de Jesus. E a resposta dele me surpreendeu muito, porque eu pensei que ele ia falar algo tipo assim, os milagres, as curas, a devoção dele à humanidade, o fato dele descer, né, os 1000 anos de descida angélica para conseguir chegar aqui na Terra, né, se harmonizar com a vibração de um corpo material. Mas não, ele falou para mim que um dos maiores sacrifícios que Jesus fez e que mostram o amor dele pela humanidade foi ele ter abdicado de ficar com quem ele amava, que é a pessoa que ele tinha um amor, digamos assim, mais direcionado, que seria a irmã de Lázaro, seria a pessoa com quem ele teria escolhido casar, né? Porque ele deixou de escolher uma pessoa especial para a vida dele, de constituir uma família, mesmo que ainda assim fosse possível que ele continuasse o trabalho dele como orientador, que ele continuasse na vida missionária dele, ele escolheu abdicar desse relacionamento, até porque ele não queria idolatria, ele sabia que se ele deixasse filhos, provavelmente eles seriam idolatrados, né? E de alguma forma ia idolatrar Jesus também. Ele não queria nada disso, ele só queria trazer um ensinamento de elevada moral para toda a humanidade. Então ele abdicou de ter uma pessoa especial na vida dele para amar toda a humanidade. E aí eu pergunto para vocês, eu refletindo, queria perguntar para vocês, quem que deixaria de fazer isso, sabe? Você deixaria de estar com uma pessoa que está ao seu lado hoje, que constitui uma família, um par casal com você, para devotar o seu amor a toda a humanidade, em vez de devotar apenas a uma pessoa, ou de devotar aos seus filhos, né? Então isso nos mostra como foi grande, como é grande o amor do Divino Mestre Jesus. Porque, como eu disse, o amor verdadeiro, ele não se extingue, chama para a eternidade. E aí vem também Siddhartha Gautama, um belíssimo exemplo, que no ato heróico ele deixou todas as riquezas, os privilégios que ele tinha vivendo no palácio de Sakyamuni. Ele abdicou de tudo isso para buscar a verdadeira compreensão do amor, sem nem saber se isso de fato existia, sem nem saber se ele ia encontrar alguma resposta, sem nem saber se a missão dele seria bem sucedida. Mas ele optou por deixar filho e deixar esposa para poder buscar a verdade, para poder buscar a iluminação. E após anos de peregrinação, anos de autoflagelo, digamos assim, porque ele deixou de comer, porque ele deixou de beber, ele sacrificou no próprio corpo, praticamente, para conseguir alcançar a iluminação. Então a gente vê o quão heróico foi o ato de Buda, por ser um espírito evolutivo, né?
diferente do Divino Mestre Jesus, que, digamos assim, ele veio com um certo privilégio em relação a Siddhartha Gautama, porque ele tinha o DNA de Sofia, né? Então ele tinha certa sabedoria, ele já veio sabendo quem ele era. Isso não tira o mérito de forma alguma do trabalho dele, mas a gente vê a beleza do Siddhartha Gautama pelo fato de ser alguém como qualquer um de nós, qualquer cidadão terráqueo, e conseguiu alcançar tamanha sabedoria, conseguiu alcançar esse grau de iluminação. E outra coisa, né? Siddhartha Gautama, ao alcançar a iluminação, ele ainda voltou para a humanidade para ensiná-los, né? Ele poderia ter ficado enclausurado numa caverna, né? E vivendo ali a paz. Mas não, ele escolheu voltar para a humanidade, lidar com os problemas e ensinar os homens, né? Outros exemplos que nós podemos usar de amor, sabe aquele homem humilde, que tem muito pouco, um cara que vive na maior simplicidade, usa roupa simples, vive de forma simples, come de forma simples, mas que quando alguém que é mais privilegiado que ele, ou até menos privilegiado que ele, precisa de ajuda, esse homem simples, esse homem humilde, ele sacrifica até aquilo que seria necessário para a própria subsistência, para poder ajudar o outro. Sabe, quando uma pessoa que costuma ter tudo, chega a ele e pede ajuda, ele está disposto a ajudar. Ele não se importa se aquela pessoa é melhor que ele, se ela é pior. O amor é como esse homem que se renuncia, que faz o bem sem esperar exatamente nada em troca. O amor é também como um médico que viveu a sua vida toda trabalhando para ajudar os outros, que ao chegar no final da sua vida quase sem nada de dinheiro, quase sem nada em questão de bens materiais, ele escolhe sair pelas suas ajudando os pobres, dando tratamento médico, dando remédios, dando tratamento odontológico para aqueles que não têm condição de pagar por médico. Sabe esses espíritos que, quando desencarnam em tanta luz, que são chamados a habitar planetas superiores, e eles recusam tal proposta de ir para um planeta mais elevado, porque eles querem continuar na Terra ajudando os seres, por mais que hoje a situação na Terra seja uma das mais problemáticas que nós temos, mais difíceis de se lidar. O amor é como esses espíritos que abdicam dessa oportunidade de ir para um planeta superior para continuar ajudando na Terra, que é um planeta hoje que ainda vive em trevas. Em uma outra conversa, também com o nosso amigo Alci, ele me trouxe um insight muito importante referente ao amor, que é na verdade, uma das maiores provas que nós temos referente ao amor de Deus para a humanidade hoje, que é o arrependimento inconsciente. Deus, como todos nós sabemos, nos deu o livre-arbítrio para escolher o que nós queremos de nossa vida, o que nós queremos de nossa evolução, se nós queremos o caminho mais longo, se nós queremos o caminho mais difícil. E dentro do livre-arbítrio, é claro, ele precisa ser cerceado, porque senão as pessoas começam a fazer mal para os outros. Então ele precisa ter um certo limite, né, no livre-arbítrio. E aí entra a questão da justiça divina. E a justiça divina ela tem vários fatores, né? Um deles é a lei da semeadura. Mas entra aí também o arrependimento inconsciente. Quando um ser ele vive uma vida muito problemática, cheia de problemas, cheia de ações incorretas, de pensamentos incorretos, de emoções incorretas, ele chega do outro lado, evidentemente, ele vai para uma zona inferior do astral e ele vive muito sofrimento ali. Em determinado momento, esse espírito, ele começa a sentir um mal-estar, que está além daquilo que ele está vivendo por causa daquele ambiente. É um mal-estar na consciência. E pouco a pouco ele começa a se conscientizar do porquê que ele está sentindo esse mal-estar. Ele percebe que é um arrependimento referente às atitudes que ele tomou em vida. Ele começa a perceber o erro que ele cometeu. E aí isso nós chamamos de arrependimento inconsciente. E da onde que vem esse arrependimento? Por que isso é uma prova do amor de Deus? Porque quando o ser ele começa a perceber os atos que ele cometeu de errados, ele quer voltar à Terra. Ele sente esse sentimento que eu expliquei para vocês, que é de querer beneficiar a humanidade de alguma forma. Então ele se revigora, ele
toma força de novo, ele toma coragem para poder resgatar todos esses erros cometidos de alguma forma fazer algum bem para a humanidade. Então, nisso ele escolhe se elevar e voltar à Terra de novo, para tentar fazer o bem. Então, quando ele começa e consegue corrigir esses erros que ele vinha provavelmente já cometendo em várias vidas, ele consegue sentir a paz interior. Ou seja, ele consegue chegar no nível do céu dentro de si, ou do paraíso dentro de si. Afinal, o céu ou o inferno são apenas estados no nosso íntimo. E essa é um dos maiores exemplos do amor de Deus, né? É a possibilidade da pessoa se reerguer novamente, sabe? Porque o arrependimento inconsciente, ele vem justamente de uma reflexão que parte não do perispírito dela, mas sim do mental superior. E por fim, eu fiz um texto aqui para tentar expressar para vocês um pouco da minha percepção referente ao amor. O amor é luz, o amor é vida, canção sem fim que harmoniza nossa alma. Pela brisa que carrega o aroma de flores, reconhece-se que há flores nas proximidades. Na atitude benevolente de um humano que não espera nada, reconhece-se que há amor na intimidade. Ele não pode ser ouvido, não pode ser descrito, não pode ser visto. Mas quem o sente, sabe que ele está lá. Navega no mar da multidão, sem ser percebido, esperando pacientemente que alguém se mostre receptivo. Quando o sentimos, algo muda para sempre. A certeza inabalável que, por mais que esse corpo pereça, algo de nós continuará a existir. Que seja o amor. É o amor. Após esse corpo adoecer e morrer, em espírito despertamos, e a existência se segue, mas não para por aí. A morte do corpo é só o começo. Amadurecemos para então morrer nossa mente inferior e o nosso emocional inferior. Está perdido então o quaternário inferior. Estamos mais leves, podemos subir. Mas quem disse que para por aí? Nossa existência eterna é a aventura de descobrirmos cada vez mais profundamente quem somos nós. E a magia de tudo isso está na verdade de que a cada casca que retiramos, vemos brilhar mais e mais o amor. E percebemos que reside no amor o início, o meio e o fim. O amor é a única verdade.